Deus, por estarmos na casa do nosso Deus, cantando louvores como esse, né? Tão gostosos, e sentindo a presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Evangelho segundo Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nós teremos no próximo domingo aquela maratona gostosa de oração, das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas de oração, e sempre terá aqui um grupo orando. A Rose, ela refez a nossa relação de oração, né, a nossa agenda. Ela não pôde vir por causa de enfermidade, mas a Aline está ali. Então, no final do culto, você que ainda não deu o seu nome, escolha ali um horário e comunique a Aline, para você também estar participando. É de hora em hora, vai mudando a equipe, uma equipe vai passando para a outra, até chegar às 18 horas, quando vamos terminar, e vai ser muito bom. Amém? Lucas capítulo 6, a partir do versículo 31. Diz assim o texto sagrado: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizeram bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. 35. Ame, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem, empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os gratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoe, e serão perdoados. Dei, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua boa e santa palavra, palavra verdadeira, palavra abençoadora. Eu peço a Ti que Tu venhas falar conosco nesta noite, de conformidade com esse texto sagrado, que Tu possas aplicá-lo aos nossos corações, e que saiamos daqui, Senhor, preparados para Te servir de maneira melhor, e para alcançarmos tudo de bom que Tu tens para conosco. Fale conosco agora, no nome de Jesus. Desejamos ser felizes no mundo, todos desejam. Necessitamos sentir sempre algo diferente dentro de nós. Carecemos
de uma alegria interior que domine as nossas emoções e que nos leve a uma vida melhor, Mas muitas vezes nós não conseguimos isso. Mesmo sendo cristãos, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo tendo já algumas experiências com Cristo, quantas vezes que a gente sente angústia, tristeza, desânimo, desapontamento, alguns sentem raiva, ira, desejo de vingança. Parece que esses sentimentos ruins tendem a impregnar a nossa mente. E quando isso acontece, quando a nossa mente está muito tomada por pensamentos negativos, pejorativos, aquilo acaba devagar e descendo ao coração. E com o passar do tempo a pessoa vai se sentindo amarga, exigente demais para com os outros, duros em seus juízos, e o coração sempre um tanto abatido, desanimado. A pessoa tem alguns momentos bons, mas via de regra a pessoa está sempre assim, acanhada, indisposta, muitas vezes até mesmo para servir a Deus. Ainda que tentem fazê-lo, nem sempre consegue. E o relacionamento dentro da casa, da família, vai ficando ruim. E com o passar do tempo, em vez de melhorar, piora. Algumas vezes lá na empresa onde a pessoa trabalha, começa tudo bem e daqui a pouco não está mais bem. Parece que aquele relacionamento ruim com o colega afeta a vida familiar e vice-versa. Talvez um problema dentro da casa a gente leva para o trabalho e a vida vai ficando ruim. A gente sente até Deus dentro do coração, mas com o passar do tempo, aquela felicidade vai indo embora, e a amargura vai predominando, o coração duro, um coração que não consegue superar problemas de si mesmo e de outros. A pessoa passa a ter dificuldade para se perdoar naquilo que errou no passado. E talvez por isso ou não, a pessoa tem dificuldade de perdoar os outros também, e de superar aquilo de ruim que aconteceu. E quando surge um novo problema na sua mente, parece que tudo vem à tona. Está dentro de casa, um pequeno problema dentro de casa parece que vira um turbilhão, e a pessoa começa a puxar ali a fita e vai falando coisas que aconteceram, e tudo aquilo vai ficando ruim, e a vida fica complicada. Veja bem, esse aqui é o Sermão do Monte, possivelmente o sermão mais esplêndido que alguém mencionou no mundo. Jesus, ele veio aqui para plantar o seu reino, o reino de Deus, um reino verdadeiro, um reino diferenciado, um reino abençoado, mas ele trouxe aqui a verdade libertadora. Jesus trouxe o novo de Deus, que na verdade era um cumprimento do antigo de Deus. Aquilo que Deus queria no passado, e Deus expressou ao povo judeu através de uma lei mosaica, através de Moisés,
Jesus veio cumprindo a essência daquela lei, mas Jesus trouxe algo maravilhoso. Mas Jesus tinha que pregar para os judeus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E o seu grande objetivo ali era trabalhar a vida dos judeus. E no Sermão do Monte, quando ele sobe ali, uma multidão muito grande estava junto ao monte, alguns que já tinham se convertido a ele, outros não, a maioria não, e ele vai pregar o mais duro sermão que jamais alguém pregou. E ele vai transmitir verdades incontestáveis. Alguém podia bater nele assim: Jesus, está tudo bem com o senhor veio aqui implantar um reino, e o senhor está falando coisa que vai afastar todo mundo do teu reino, porque o senhor está mandando coisas aí difíceis de ser cumpridas, o senhor está mandando amar o inimigo, o senhor está mandando perdoar todo mundo, emprestar para todo mundo, não julgar ninguém, o senhor está ensinando coisas que são muito difíceis de ser praticadas. Como o senhor quer implantar um reino na terra? A tua pregação está vindo contra aquilo que o senhor deseja. Não, Deus não veio aqui para agradar o coração do ser humano. Deus veio aqui para trazer a verdade libertadora e abençoadora. O que Deus queria trazer isso. Jesus não estava preocupado em satisfazer o ego de ninguém. Ele estava interessado em transformar a vida de cada um ali. E por isso que ele traz aqui, eu escolhi apenas esses 8 versículos, mas o sermão todo é profundo demais. Mas aqui nós temos uma essência forte daquilo que o Senhor vem ensinar. E Ele vai ensinar isso aqui para um povo religioso. Olha aqui a tristeza. Os judeus eram religiosos. As 10 tribos do norte tinham ido embora, cativo para a Assíria, e se perderam na história. Judá e Benjamim, a Judéia, acabou tendo um cativeiro, e depois tem um retorno do cativeiro. Então aquele povo era um povo que mais buscava Deus, apesar de tudo. Porém aquele povo estava com princípios deturbados dentro deles. Eles não conseguiam entender a verdade divina na sua essência. Eles mais condenavam do que absolviam. Eles mais odiavam do que amavam. Então, Jesus vai trabalhar a vida deles ali. Ele teria que começar pelos judeus. E começou, e foi por meio de judeus que o Evangelho, convertidos, que o Evangelho vai espalhar pelo mundo. Mas a mensagem dele é tremenda. Jesus nunca insistiu demais. Ele dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele queria pessoas que tivessem uma forte decisão por ele. Ele oferecia um reino abençoado na terra e muito mais nos céus. Porém, ele cobrava renúncia e ele cobrava uma nova vida para aqueles que queriam segui-lo de verdade. Então, o que eu vejo? Eu estava meditando aqui, e o que eu vi nesse texto, de uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. No versículo 31, ele diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Antes de chegar exatamente naquilo que ele vai pegar forte, ele está dizendo: faça para o próximo o que você quer do próximo. O que você espera da tua família, faça para a tua família. O que você espera de bom lá no teu trabalho, faça. O que você espera da igreja, faça. Então Jesus ele começa dizendo: olha, o que vocês querem para vocês é o que os outros
também querem para eles. E nós devemos contribuir com isso. É impressionante. Esses versículos aqui, muita gente, ao lê-los, talvez prefere até pular alguns versículos. Fala, meu Deus, o que seria isso? Mas o que eu vi aqui? Até o Guto fez bonito ali a arte do nosso tema. Diga assim, segredos de uma vida aprovada e abençoada. Mas pastor, aqui tem esses segredos? Tem. Eu estava meditando e pensando, nós queremos ser aprovados por Deus. Queremos ou não? Queremos. E se não formos aprovados por Deus, por consequência, seremos reprovados. E aí tudo vai terminar mal. Nós desejamos, alguma vez, até a aprovação de quem está conosco. Também não está errado desejar isso, a gente precisa viver em harmonia. Mas, sobretudo, nós queremos e precisamos agradar a Deus. Ser aprovados pelo Senhor. Tudo aquilo que formos fazer, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Isso que eu estou fazendo, agrada a Deus? Deus aprova o que eu estou fazendo? Isso aqui vai contribuir para eu viver bem com Deus aqui e na eternidade? Tudo isso para a gente pensar. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer aquilo que me agrada, eu vou fazer aquilo que me dá prazer. Será que é isso que vale mesmo? Ou devemos fazer aquilo que vai agradar a Deus? Aí sim, quando nós agradamos ao Senhor, nós começamos a sentir o nosso coração leve. E quando o nosso coração vai ficando leve, ele vai ficando prazeroso. A gente começa a ter uma satisfação diferente daquela que a gente estava tendo até então. É uma satisfação gostosa, perene, contínua. É uma satisfação que a gente entende de Deus trabalhando no coração. Aí o coração começa a devolver para a mente da gente. Pastor, a mente influencia o coração influencia a mente também. Quando a gente começa a sentir no coração algo bom, gostoso, o nosso pensar começa a ser diferente. A gente começa a pensar de conformidade com aquilo que estamos sentindo. E quando isso acontece, a gente começa a reagir conosco mesmo e com os outros de maneira melhor. E aí nós agradamos a Deus e temos a sua aprovação e somos abençoados. Amém? Eu fiz uma introdução, transição aqui, que eu senti no meu coração agora. Vamos ver aqui algumas coisas no texto. Eu separei aqui de segredo. Talvez segredos. Por que segredos? Porque são coisas conhecidas e quase sempre não praticadas. Quando praticadas, dá certo. Amém? Primeira coisa que eu vejo no texto que nós precisamos fazer é amar de forma incondicional a todos. É o que diz o versículo 32, Se amarde aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que os amam. Então, o que o Senhor começa a ensinar? Parece simples, mas não é. Ele vai dizer que nós devemos amar, e fazer isso de coração, e não colocar uma condição para isso. Mas eu amo quem me ama. Isso aí é o óbvio do óbvio. Mas o que o Senhor quer é que nós amemos, e amemos aquela pessoa que está próxima de nós. A começar pela família. Quando Deus manda amar,
Isso aqui, muitas vezes é confundido. Você, olha, eu não estou sentindo no meu coração de amar. Não, amor não é isso. Se o Senhor mandou amar, amar é uma decisão. Você é casado, a Bíblia diz assim, marido, amai vossas mulheres. Mandou amar. Aquilo é uma decisão que você tem. Eu vou amar a minha esposa. Esposa, diga, eu vou amar o meu esposo. É uma decisão, você vai amar. Então o que você vai fazer no dia a dia? Você vai procurar fazer tudo aquilo que promova o amor entre vocês. Você vai procurar agradar a pessoa, você vai procurar ser carinhoso, carinhosa, você vai procurar satisfazer a pessoa naquilo que é possível, algumas vezes até impossível. Por quê? Torna-se a tua prioridade. Mas você vai amando. Deus mandou amar, eu vou amar. E você quer amar é querer. E amar também é poder. É muito mais do que sentir. Você não tem que sentir para amar. Você tem que amar para sentir. É o contrário. Quando você decide amar, e você vai trabalhando aquilo dentro de você, aquele amor vai se tornando evidente, e você acaba amando quem está perto de você. Vocês entenderam bem? É uma decisão. Você pode fazer isso para com os filhos. Você, filho, pode fazer e deve fazer também para com os pais. A gente deve amar. O filho pode ter a rebeldia que teve, mas você fala, eu amo o meu filho, eu quero amá-lo, e eu vou ajudá-lo. É uma decisão. Se você olhar para dentro do coração, talvez você vai dizer, não, ele não merece toda essa consideração. Mas quando você decide amar, aí você se esforça para tal, e aquele sentimento vai envolvendo aí sim a tua alma, e você consegue entender os erros dos teus filhos, e vice-versa também. Talvez os filhos tenham que amar os pais e até suportar algumas coisas dos pais. Lá no trabalho, é possível amar um colega de trabalho? Lógico que sim. Você vai olhar e falar, não, eu trabalho junto todos os dias, eu vou me esforçar para querer bem essas pessoas, eu vou procurar fazer o que eu posso para termos um ambiente aqui saudável, e você passa a gostar, e esse gostar daqui é amar. Quando você quer bem a pessoa, e aquele ambiente melhora, e você vai colher os frutos do que está plantando, você vai amar a todos, amar a todos. Chega na igreja, você amar, na igreja é um pouco mais fácil ou não, mas deveria ser. Você vai olhar para a pessoa e falar, eu vou amar essa pessoa, mas essa pessoa tem defeitos, você vai dizer, eu também tenho defeitos, eu vou amar essa pessoa, eu vou querer fazer o bem. E esse amor que Jesus coloca aqui é incondicional. Ele vai dizer, aqui à frente, amar até os inimigos. Inimigo é duro, né? A pessoa levanta cedo e fala, eu vou matar pelo menos a metade dos inimigos. A semana que vem eu mato o resto. Não. Olha o sermão de Jesus. Ele estava na contramão daquilo que os judeus tinham impregnado dentro deles. Os judeus aprenderam a guerrear, a matar, a brigar. Aí Jesus falou assim, não, não é isso não, vocês têm que amar até o inimigo. Vocês têm que amar o inimigo. Então, o Senhor, Ele deixa tudo de maneira incondicional. Você não pode colocar uma condição. Se você me amar, eu te amo. Se você fizer isso, eu vou gostar de você. Não é isso que Deus veio ensinar. O Senhor veio nos ensinar a amar. Ele queria amar. E Ele vai dizer, se você amar, vai dar certo a tua vida. A felicidade vem quando você ama, e ama de verdade. Sermão duro. Hoje, se a gente fosse pregar um sermão desse na praça pública da cidade, talvez a maioria das pessoas fosse embora. Que história é essa, pastor? Amar inimigo? Não. Mas é isso, o Senhor trouxe aqui um amor incondicional.
Você olha para a pessoa e ora pelas pessoas. Puxa, essa pessoa me fez tanto mal. Aí você levanta de manhã e fala assim, abençoa. Abençoa. Alguma vez você está aqui dizendo, eu estou falando brincando, Senhor, não precisa abençoar, não. Mas você tem que falar de coração. Abençoa. Quando você pede para Deus abençoar, e você deseja que a pessoa seja abençoada, aí você está amando. O amor é isso. Você quer abençoar. Você quer ajudar até quem não merece aquilo. Isso é amar. Amém? De verdade, amém? Vamos lá, o segredo de uma vida aprovada e abençoada. E Jesus vai fundo. Eu gosto dos sermões de Jesus, porque Jesus pega a gente, ele torce a gente assim, legal, né? Olha aqui no versículo 33, fazer bem ao próximo, é isso que ele está dizendo, ó. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Então Jesus olhou para aqueles judeus duros, né? Os judeus inclusive queriam matá-lo, vingativos, eles só achavam que eles eram salvos, os gentios eram todos do capeta, eles não queriam pregar. Você lembra lá do João? Mandou pregar e não foi. Ele foi para o fundo de navio, o navio estava naufragando e ele estava dormindo. Ele falou assim, não, eu estou aqui. E chegou alguém e falou, vem cá, está todo mundo aí pedindo para os seus deuses de você. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, me joga no mar que resolve. Ele sabia. E quando ele sai do mar, vai ali para o ventre de um grande peixe, e ele, 3 dias depois, vai para a terra, ele vai pregar com raiva. Ele não queria a salvação do gentio. Ele pregou, andou 3 dias pregando, com a grande esperança de que ninguém aceitasse. Ele ia pregando e falou, Senhor, não deixa ninguém aceitar. E todo mundo aceitou. O rei aceitou, marcou um jejum, até os animais jejum. Mas o judeu, ele foi colocando no coração de que é só o judeu que podia ir para o céu. Então Jesus chega para eles agora e fala, vocês têm que amar os inimigos. Vocês têm que fazer bem para todos. Vocês têm que fazer bem para todos, os filisteus, para os sírios, lá para o Império Romano que domina vocês. Vocês têm que fazer o bem. Vocês têm que fazer o bem. Fazer o bem para quem faz o bem, todo mundo faz. Então, fazer o bem. Isso aqui é profundo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Estenda a mão para o próximo. De vez em quando você estende a mão, o próximo dá uma mordida na tua mão. Mas no outro dia você estende a outra mão. Estender a mão. Gente, a gente tem que fazer. Cristianismo é isso. Cristianismo de verdade é isso. É a gente fazer o bem. E tem uma frase aí do mundo, sem olhar para quem, é fazer o bem. Sabe aquele vizinho? Todo mundo tem um vizinho que não aguenta, né? Todo mundo tem. Faz o bem para ele. Né? Leva lá alguma coisa na casa dele. Se ele não jogar em cima de você, dá um resultado. Faz o bem. Estenda a mão para alguém. Faz o bem. Eu vou mais longe. O que Jesus queria dizer aqui, ele vai dizer mais abaixo, é fazer o bem para quem não te faz o bem. Isso é plantar num território fértil, e você vai colher a paz para a tua alma, a alegria para o teu coração. Você faz sem discriminar, você faz com desinteresse, você faz apenas socorrendo, é isso que o texto está dizendo. Você estende a mão, faz o bem. Você tem algum parente que você brigou? Saia daqui pensando, eu vou resolver esse problema, eu vou fazer o bem. Eu vou passar na pizzaria, eu vou comprar uma pizza e vou levar lá. Eu vou levar a pizza, sem veneno. No caminho você fala, joga um pouquinho de veneno. Não, sem veneno. Mas chega lá e fala assim, cunhado, eu vim aqui para a gente comer uma pizza junto. Faz o bem. A gente precisa olhar para as pessoas e querer fazer o bem. É fácil fazer o bem, se fosse fácil não estava aqui um sermão tão duro no monte. Mas é preciso. A gente não vai ser abençoado se a gente não fizer.
Nós colhemos o que plantamos. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Faça o bem. Jesus mandou emprestar até para quem não vai pagar depois. É isso que está escrito. E sem esperar receber, faça o bem. Faça o bem. Amém mesmo? Vamos lá. Segredo de uma vida aprovada e abençoada. É o texto. No versículo 36, eu vejo aqui uma outra lição boa para nós. Jesus foi aumentando aqui o peso. Ser misericordioso ao pecador. Olha aqui o 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Isso aqui é uma sequência do texto bem natural. A gente tem misericórdia dos outros. Pastor, ter misericórdia é tão difícil? É uma sequência. Disso que eu preguei até agora. Ser misericordioso é quando alguém faz tanta coisa ruim para você, e aquela pessoa depois, preste bem atenção, aquela pessoa te condena com palavras, atitudes, e chega no momento que aquela pessoa está mal, aquela pessoa cometeu um erro claro, contra você ou contra outrem, e você, em vez da vingança, você tem misericórdia. Você chega assim e fala, puxa vida, essa pessoa estava bem no passado, agora está mal. Essa pessoa já foi bem de vida, agora está aí todo endividado. Essa pessoa já teve saúde, não tem mais. A gente tem misericórdia. Misericórdia é o que Deus teve para conosco. Ele olhou para o ser humano, desde Adão, e viu um ser humano que só o desobedeceu. Ele viu um ser humano ruim demais. Deus foi olhando para a terra e falou, como é que eu vou salvar esse povo? E chegou no ponto que ele falou assim, eu vou matar todo mundo. E deixou apenas 8 pessoas. Aí ele pensou, agora vai dar certo. Quando o pai, a mãe, os 3 filhos, as 3 noras estavam ali, né? O Noé foi ali, plantou uma vinha e fez um suco exagerado que não devia. Um filho chegou e já saiu falando, olha, o pai está assim. Olha, só tinha 8 na terra. Então, aquele povo ali complicado. Aí Deus foi salvando, ele foi lá, buscou Abraão. Abraão estava no lugar pecaminoso, na Mesopotâmia, ele tirou de lá, ele trouxe, lá do meio dos caldeus. E ele vai abençoar Abraão, mas tem problema. Aí ele vai ter ali o seu filho da promessa. Antes do filho da promessa, teve o filho que não era da promessa, e virou confusão. Aí ele vai ter o Isaac vai ter 2 filhos, um era mundano, o outro era enganador. E Deus está olhando do céu e pensando, esse aí é o meu povo. E vai ter ali, e de repente, aquele que era enganador tem experiência com Deus, mas depois ele vai ter 12 filhos, e mais uma filha. E aí 11 filhos ali decidem vender o outro, queria matar, resolveram não matar mais, e venderam como escravo. E Deus foi trabalhando, aquele povo vai ficar no Egito 400 anos, e Deus vai suportando, aí tira o povo, leva no deserto, um trabalho, 40 anos no deserto, ele forma aquela nação, põe na terra prometida, e aquele povo vai dando problema. Mas sabe o que Deus teve para com todo esse povo? Misericórdia. Isso é ter misericórdia, é olhar para quem não merece e falar, eu vou abençoar. E Deus veio à terra, morrer por esse povo complicado. Ele veio à terra dar a sua vida por nós. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Então nós agora, o mínimo que nós podemos fazer e devemos é não ser tão rigorosos.
Muitas vezes a gente foi salvo pela misericórdia de Deus, mas tem alguém assim, a gente é rigoroso, é duro. Tem gente que é dura com o próximo, não, né? É como aquele que o Senhor perdoou uma grande dívida, grande, e ele saiu dali, pediu misericórdia, o Senhor o perdoou, ele encontrou outro que devia pouquinho, ele pegou no pescoço e falou, dá o que você me deve. Não teve misericórdia e foi parar na prisão. Deus nos amou demais. E Deus teve tanta misericórdia para conosco, que Ele morreu para nos salvar. Tem hora que eu fico pensando, Senhor, como o Senhor foi capaz de fazer essa loucura santa? Como o Senhor foi capaz de vir ao mundo apanhar por nós, ficar pregado 6 horas numa cruz por nós, sofrer por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós, subir aos céus por nós, ficar à direita do Pai por nós, interceder por nós. Como é que o Senhor foi capaz disso tudo? Você sabe o que é isso? Misericórdia. E hoje, quando a gente falha, ainda Deus olha para nós e tem misericórdia. Deus não fica olhando naquilo que erramos, Ele fica olhando naquilo que queremos dEle. Oh Pai, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Deus espera agora? Que a gente tenha misericórdia dos outros. Você tem que ter misericórdia da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, do teu cunhado, do teu pai, do teu irmão na igreja, tem misericórdia. Você tem que entender que as falhas dos outros, você também as tem. Você tem que entender que a compaixão é o que Deus quer. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós não podemos querer demonstrar tanta justiça quando não as temos tanto assim. E devemos olhar para os outros e falar, você está mal, não está? Mas tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou te compreender. Quando você vê alguém caído, estenda a mão. Jesus chegou a dizer o seguinte, mandou, não esmagueis a cana quebrada. Não apagueis o morrão que fumega. Vão para a cana quebrada, ela não tem mais vida. Então aquela cana, Jesus falou assim, não pisa em cima. Aquela cana já está quebrada, não pisa, não esmagueis. Isso aqui é misericórdia. Quando você vê alguém que está mal, que caiu, que está ali sofrendo, não chega cobrando, você era isso, você era aquilo, como é que você foi capaz disso? Como é que você pôde fazer isso? O que é? Não, aquela cana já está quebrada. Se puder replantá-la, tente fazer isso, mas não esmaga. Não pisa em cima de quem já está mal. Não esmague a cana quebrada. Foi Jesus quem disse isso. Você quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa abençoada? Tenha misericórdia. Aquela pessoa da tua casa, do teu trabalho, da igreja, tem sido uma pessoa que começou a falhar tanto. Tenha misericórdia. Estenda a mão. Se alguém está caindo do poço, você pode ser a última esperança. Estenda a mão e tira aquela pessoa. Tira aquela pessoa de lá. Não pisa naqueles dedos, porque a pessoa vai afundar de vez. E depois você vai dizer, pô, essa pessoa se deixou abater. Não, estenda a mão. Ter misericórdia é você olhar para os erros dos outros e pensar, eu também tenho erros, talvez não tão graves quanto esse, mas eu posso ajudar. Amém? Isso é ter misericórdia, dentro da tua casa principalmente, mas no trabalho, na igreja, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tem gente andando no carro, e se a pessoa comete um pequeno erro, ele buzina, grita e leva tiro de vez em quando por isso. Quando eu vejo que a pessoa morreu no trânsito, meu Deus do céu, como é que foi capaz de discutir no trânsito com uma pessoa que nunca viu e já discutiu, xingou, apanhou, bateu, levou tiro? Acontece.
Tenha misericórdia, a pessoa errou, a gente também erra dirigindo, amém? Não é verdade? Vamos ter misericórdia. Nós temos que pensar o seguinte, eu tenho falhas, e todo mundo as tem. Olha, isso aqui vai te ajudar muito. E nós vamos terminar o texto que lemos, desse segredo de uma vida aprovada e abençoada. Eu vou ler aqui o versículo 37 e 38. Perdoando de coração ao ofensor. Eu falei que é uma sequência. Olha aqui, ó. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. O ser humano tende a julgar, não? A Bíblia manda no... O que é julgar? Julgar é você ficar avaliando o erro dos outros e julgando, essa pessoa é do capeta, essa pessoa é má, essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa, e vai julgando, olha para a pessoa e fica ali condenando, até faz um sermãozinho, erros do meu vizinho, escreve ali. Isso é julgar. Dentro de casa a pessoa julga, e o pior é que a pessoa julga, fica lembrando o outro, você fez isso de errado. Marido, você fez isso, aquilo de errado. Mulher, você fez errado. Filho, isso é julgar o tempo todo. Chega na igreja e julga também. Olha para o outro e fala, crente miserável, já foi melhor. Isso é julgar. Se olha para o outro e fala, você piorou. Não. Jesus falou assim, não julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis. E não sereis condenados. Ninguém condena. Tem pessoa que dá sentença. Ele está perto de alguém e fala, você está condenado, você vai sofrer aqui na terra e no inferno. Depois, coitado, o cara já está com a vida azarada aqui, você já mandou ele para o inferno. Mandou para o inferno. Ele falou assim, não, já estou sofrendo aqui um pouco. Isso é condenar. Tem pessoa que ele é duro no falar. Depois fala assim, eu sou justo. Será? A Bíblia fala assim, não seja demasiadamente justo. Não seja duro demais. Não seja duro demais. Perdoai e sereis perdoados. Pastor, eu não consigo perdoar. Precisa perdoar. Se você não perdoar, e nós vamos aqui no mesmo sermão, na oração, Jesus disse, se não perdoardes aos outros os seus pecados, tampouco sereis perdoados por vosso Pai. E se a gente não for perdoado, a gente perde o céu. Então a gente tem que perdoar. O apóstolo Pedro chegou para Jesus e falou assim, essa história de perdoar, judeu não gostava de perdoar não. E Jesus chegou e falou de amor, bondade, perdão. Jesus, ele mexeu com as emoções. E Pedro chegou e falou assim, Senhor, o negócio é o seguinte, você está falando muito de perdão, quantas vezes então? Até 7. Eu vou contando. Errou comigo uma, você já foi uma. Errou 2, você já errou 4 vezes, você já está na marca do pênalti. 5, 6, quando foi a 6, falou assim, acabou, venceu, próxima vez, até 7 vezes, Senhor. E Pedro, naquela hora, quis mostrar a ele uma bondade. O judeu normalmente não perdoava nenhuma. E ele falou, até 7, é o número perfeito da Bíblia, até 7 vezes. Jesus falou, não, eu não digo até 7, 70 vezes 7. Obviamente que Jesus não estava dizendo 490 vezes. Ele estava dando um número infinito. Ele estava dizendo, perdoar, perdoar, perdoar. E depois ele vai dizer, cada vez que a pessoa chegar para você e pedir perdão, perdoa. Cada vez que a pessoa entender que errou, chegar para você, você vai perdoar. Perdoar. A pessoa vai chegar com a ceia do perdão, fala, olha, eu estou com a ceia aqui, é o texto da Bíblia que o pastor pregou, me perdoa aí. Mas nem por isso você que pede muito perdão, precisa abusar disso também. Mas nós temos que perdoar. Porque a gente erra. Se a gente tivesse perfeito na vida, ainda assim deveríamos perdoar. Mas como a gente também não é, se aí não perdoar, não vamos ser perdoados. Você já pensou? Nós precisamos perdoar. Perdoa o infeliz que está com você. Tem pessoa que está casada e não perdoa, está 70 anos brigando junto. Não é vivendo junto, é tendo amargura. Perdoa que vai dar certo. Tem casal que vive mal porque escolheu viver mal.
Se começar a amar, forçar isso, trabalhar nisso, fazer o bem, perdoar, vai dar certo. Nós precisamos perdoar. Olha, e eu estou encerrando aqui o versículo 38, isso aqui cabe algumas aplicações. Ó. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Isso aqui pode aplicar na bondade, o que você dá para os outros, você acaba recebendo. Mas isso aqui é o contexto do versículo 37, do perdão, é o seguinte: com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Você já notou que aquela pessoa muito dura, os outros tendem a ser dura com ela também? Se você for muito duro com os outros, alguém vai ser muito duro com você. Por isso eu preciso perdoar. Perdoa. É mais fácil perdoar do que ficar rancoroso. Tem pessoa, eu não perdoo, né? Eu estou encerrando dizendo, alguém um dia na igreja, isso aqui foi um fato real, a pessoa ficou muitos meses sem tomar a Santa Ceia, não foi nessa igreja, mas pode ter acontecido aqui também. Aí um dia aquela pessoa cansou, porque estava com raiva do outro, aquela pessoa me ofendeu muito, e fez muito mal, e aí chegava no dia da ceia, falou, não estou preparado para tomar ceia. Aí um dia chamou a pessoa e falou, olha, eu estou sem tomar ceia há muito tempo, você me fez mal aquele tempo, e eu não consegui te perdoar, mas eu estou te perdoando agora. A pessoa falou, que bom, eu não sabia que tinha te feito mal. Ou seja, quem fez o mal tomou a ceia todos aqueles meses alegre, dando glória a Deus e vivendo em paz. O outro ficou ali amargurado, triste, abatido, meses ali, sem ceia, com raiva, dormindo mal. Para com isso. Tira esse peso das tuas costas. Tira esse fardo pesado. Você está carregando o fardo da amargura, o fardo do pecado dos outros, o fardo da falta de perdão, o fardo da falta de amor. Você está carregando uma coisa que não pertence a você. Você tem que carregar o fardo da bênção, da alegria, da bondade, da paz. Isso é o fruto do Espírito. Você não tem que ficar sofrendo. Para que ficar tão amargurado no coração? Se você pode viver bem, para que sofrer por aquilo que alguém fez? Olha para a pessoa e fala, eu quero bem para você, eu te perdoo. E tem gente que fala, vai e não volta mais. Não precisa dizer essa frase. Eu te perdoo, mas não quero te ver mais. Perdoa nada. Perdoa. Logicamente, você não é obrigado a ir comendo cachorro quente toda noite com ele, ou com ela. Mas perdoa. Perdoa. Se livra desse fardo maldito. Se livra dessa amargura. Se livre deste mal. Se livre do mal. E você vai viver melhor. Isso aqui são segredos da palavra. São 8 versículos ricos, que trazem para você bênçãos. Isso aqui é o melhor sermão do mundo, o Sermão do Monte. Vamos ficar de pé? Amém? Não vamos ser duros, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou concluindo essa palavra dizendo, a gente só vai viver bem, abençoado e aprovado, se nós verdadeiramente aliviar nossa mente. Não deixar descer para o coração tanta amargura. E se já desceu, retire hoje. Retire hoje do coração. Retire hoje. Você tem um peso dentro do teu coração. Eu ia chamar você à frente, mas não vou te chamar não.
para não te constranger, eu vou descer aí, eu vou abençoar, mas eu quero que você tire isso da tua mente, alivia a tua alma, alivia o teu coração, viva bem, viva melhor, supere aquilo que aconteceu, e a tua vida vai ser boa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos Halamaia, são Shimikantas, sensíveis para ouvir meu clamor. Rimikantas, Aias, Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Rimikantas, Arrandas. O Senhor está aí contigo, E não de longe Ele é de perto, Ele está com você. mudastes, tu és fiel. Halamaia, Shikanta, Mirandas, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Halamaia, Shikanta, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Halakanta, Miranda. Sei que os teus olhos Deixa Deus tocar a tua mente e o teu coração agora. atentos permanecem em mim. Lança para o Senhor todo o mal que está dentro de você. E os teus ouvidos Rimikantas, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Shimirandas, Arrandas. Posso até chorar, Oh Deus, mas a alegria vem de manhã. Rimikantas, Arrandas. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deixa Deus tocar a tua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não Shimikanta, podem ser Lamirandas, frustrados. Rimikanta, Lamirandas. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Pai querido, toque em cada vida aqui, Senhor. Vai aliviando toda a sobrecarga dessa mente. Tudo isso que está nesse coração, que traz amargura, que traz sofrimento, que traz, meu Pai, um abatimento espiritual, emocional. Vai levando cada vida a superar os problemas, a perdoar, a estender a mão com bondade e amor,
vai levando cada vida a viver melhor, ó Pai. Quebra as barreiras desta noite. O Senhor projetou esse culto para libertar e abençoar vidas que aqui estão, as quais dependem do Senhor. Receba o toque do Senhor, receba a libertação, receba a bênção, receba a vitória, receba a graça, receba a unção, receba, no nome de Jesus. Alamaia, que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Você toma posse dessa palavra e dessa bênção, amém? Você leva para o teu coração isso.